Olá, boa noite, paz do Senhor Jesus. Te convido a tomar a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2, por favor. As bodas em Caná da Galileia. Evangelho de João, capítulo 2, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento, e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Oremos ao Senhor. Querido Deus e querido Pai, dai-nos entendimento da Tua santa palavra. Ó Deus, ajuda-nos a compreender e a colocar em prática a Tua palavra, os Teus mandamentos, as ordens do Senhor para nós, os direcionamentos do Senhor para as nossas vidas. Pai, peço que venha me ungir agora para pregar a Tua palavra, sem alterá-la, sem modificá-la. E peço que o Senhor venha ungir a cada um dos meus ouvintes, para entender e colocá-la em prática nas suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Digo glória a Deus. Jesus é um jovem com cerca de 30 anos. Jesus ainda não era conhecido. Ele vai iniciar aqui o seu ministério. Esse texto relata para nós o primeiro milagre que Jesus realizou na terra. É uma festa de casamento. Jesus foi convidado. Sua mãe, a Virgem Maria, também foi convidada. Eles estão nessa festa de casamento lá em Caná da Galileia. E aquele casal de noivos teve a brilhante ideia de convidar Jesus para o seu casamento. Felizes são todos aqueles que hoje têm certeza de que Jesus está presente no seu lar, de que Jesus está presente no seu casamento, de que Jesus está presente na sua vida, que Jesus está presente na sua família. Pastor, quer dizer então que se Jesus está presente na nossa vida, no nosso lar, no nosso casamento, na nossa família, nós nunca teremos dificuldades? Não, não é isso. Veja, aquele casal convidou Jesus para estar em seu casamento, mas a Bíblia diz que, de repente, no meio da festa, o vinho acabou. E o vinho na Bíblia simboliza alegria. O vinho na Bíblia
é um símbolo de felicidade. Tudo isso, de repente, acabou. Será que nos lares, aonde Jesus está presente, pode haver turbulências? Será que nos lares, aonde o Senhor Jesus está presente, o céu é sempre azul? Será que nos lares onde o Senhor Jesus está presente, os dias são sempre dias de sol e nunca de nuvens escuras? Eu bem que poderia dizer, olha, se você acredita mesmo em Jesus, você nunca terá problemas. Eu estaria sendo o maior demagogo da face da terra. Eu poderia dizer, olha, se você entregar de fato e de verdade a tua vida para Jesus, você nunca ficará doente. Isso seria a maior demagogia. Eu poderia dizer que se você decidir seguir Jesus, você nunca terá problemas financeiros na tua vida. Mas não é isso. Isso não é verdade. A Bíblia diz que Jesus pode estar presente em nosso casamento e mesmo assim podem haver dificuldades. A Bíblia diz que Jesus pode estar presente na nossa vida pessoal, na nossa família, e mesmo assim podem haver dificuldades e problemas. Aceitar Jesus, entregar a vida para Jesus, não significa uma solução imediata de todos os nossos problemas. Todos querem uma solução imediata dos seus problemas. Claro, quem é que não quer? Mas aceitar Jesus, seguir Jesus, não significa uma solução imediata de todos os problemas. E você poderia me perguntar, pastor, então, qual é a vantagem de seguir Jesus? Eu já tinha tantos problemas antes de seguir Jesus. Amados, o sofrimento na vida daqueles que não têm Jesus pode ser comparado a uma doença que devora. O sofrimento na vida daqueles que não têm Jesus pode ser comparado a uma doença que não tem cura, que vai devorando aos poucos, que vai levando à loucura, levando ao desespero, levando a pessoa à morte. Mas o sofrimento na vida daqueles que têm Jesus, que têm comunhão com o Senhor Jesus, pode ser comparado a um machucado. A um machucado que dói, sangra, mas logo sara. E quando você olha, você vê só a cicatriz. Ficou só a cicatriz. Glórias a Deus. No livro de Jó, no capítulo 5, no verso 18, nós encontramos a seguinte palavra: porque ele faz a ferida e ele mesmo sara. Ele fere e as suas mãos curam. Então você pode até estar passando pelo vale da sombra da doença. Você pode até estar passando pelo vale da sombra da tribulação. Você pode até estar passando pelo vale da sombra da discórdia. Você pode até estar passando pelo vale da sombra da situação financeira arruinada. E talvez você esteja com seu coração ferido. Eu quero lhe dizer, você pode até sofrer, mas o sofrimento não vai durar a vida inteira.
Amém? Estou profetizando sobre a tua vida. Você pode até estar sofrendo agora, teu coração pode até estar ferido agora, mas o teu sofrimento não vai durar a vida toda. Diga glória a Deus. O Salmo 30, um dos salmos mais lindos de Davi, diz assim para nós no verso 5: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria logo vem no amanhecer. Aleluia. Você pode repetir comigo? Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria logo vem no amanhecer. O que essa palavra está dizendo para nós? Que o sofrimento pode vir por um período, que a dor pode vir por um momento, o choro, a tristeza pode vir por um momento, mas a alegria logo vem no amanhecer. Ou seja, a dor será passageira, a luta será passageira, o sofrimento será passageiro, mas logo em seguida virá a alegria do nosso Deus, a alegria do Espírito Santo irá transbordar em teu coração. Graças a Deus, aleluia, glórias a Deus. O apóstolo Paulo nos diz na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 11, diz assim a palavra de Deus: se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Ou seja, tudo que nós mais precisamos é da presença de Deus em nós. A tua maior necessidade é a presença de Deus na tua vida. Louvado seja Deus. Porque uma coisa é sofrer com Jesus, outra coisa é sofrer sozinho. A diferença é enorme. Sozinho a pessoa se desespera, fica louca e pode até partir para o suicídio. Mas com Jesus presente na tua vida, você pode até chorar, pode até sangrar, mas você sente o braço poderoso do Senhor Jesus te sustentando, te animando, impulsionando você, encorajando você, animando você. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor nosso Deus nunca prometeu que seus filhos nunca teriam problemas. Deus nunca prometeu que seus filhos não teriam dificuldades nessa vida. Deus sempre prometeu que seus filhos nunca estariam sozinhos nesta vida. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Glórias a Deus. Bem, o Senhor Jesus estava presente naquele casamento de Caná da Galileia, mas mesmo assim aconteceu algo ruim. Mesmo assim aconteceu algo desagradável no meio da festa. O vinho acabou. Note, naquela festa, as pessoas tinham Jesus ali presente, mas quando acabou o vinho, ao invés de irem a Jesus, eles foram a Maria, a mãe de Jesus. E ela, com todo carinho, disse: filhos, eu não posso fazer nada por vocês, mas Ele pode. Jesus pode. Eu creio firmemente que hoje, se Maria ainda estivesse viva hoje, ela faria a mesma coisa. A Bíblia afirma que a Virgem Maria, por mais extraordinária que tenha sido, e ela foi a mulher mais extraordinária que já viveu nessa terra,
A Bíblia afirma que a Virgem Maria, por mais piedosa que tenha sido, e ela foi a mulher mais piedosa deste mundo, ela também precisava de um Salvador. Vamos para a palavra de Deus, o que diz a respeito disso. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, dos versos 46 ao 48, a Bíblia diz assim, a respeito da Virgem Maria. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Primeira coisa, ela está engrandecendo ao Senhor Deus. A minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Com essas palavras, a Virgem Maria está declarando que ela precisa de um Salvador. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque Ele atentou na humildade de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Em outras palavras, a Virgem Maria está dizendo: eu sou a serva do Senhor. E a Bíblia diz que o servo não é maior do que o Senhor. Por isso eu creio firmemente no meu coração, se ainda hoje ela estivesse viva, ela faria a mesma coisa. Ela diria: eu não posso, mas Ele pode. Aleluia, glórias a Deus. Glórias a Deus. Ela está deixando claro na palavra de Deus que precisava de um Salvador, assim como nós precisamos de um Salvador. Quem precisa de um Salvador? Ora, quem precisa de um Salvador é alguém que está perdido. É alguém que não pode salvar-se. E você poderia dizer então para mim: mas pastor, eu não vejo a Virgem Maria como salvadora. Eu não a tenho como a minha salvadora, mas apenas como uma intercessora, apenas como uma mediadora, apenas como uma intermediária. Bom, então vamos para a Bíblia, ver o que a Bíblia diz a respeito disso. E o apóstolo Paulo nos diz, lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2 e no verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Note bem o que a palavra de Deus está dizendo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A Bíblia não fala de mediadora, nem de medianeira. A Bíblia não fala de senhora. A Bíblia fala do Senhor. Do Senhor. Mas voltemos à festa de casamento em Caná da Galileia. Veja o que Maria disse para aquelas pessoas naquele momento de desespero, quando acabou o vinho no meio da festa. Veja o que Maria vai dizer para eles: vocês querem que o problema da falta de vinho seja resolvido? Vão até Jesus, procurem Jesus, façam tudo o que Ele vos mandar. Está aqui no verso 4 do texto que nós lemos. E no Evangelho de João, no capítulo 2 e no verso 5, está dizendo exatamente isso: fazei tudo o que Ele vos mandar, ou fazei tudo o que Ele vos disser. Não vá nem para a direita, não vá nem para a esquerda, não tente mudar, mas obedeça a tudo o que Ele mandar, tudo o que Ele vos disser. E essa é a declaração mais bonita
da Virgem Maria na palavra de Deus. Fazei tudo o que Ele vos disser. Acontece que nós, seres humanos em geral, temos uma tendência a querer corrigir a Deus. Nós, seres humanos em geral, temos uma tendência a querer dar uma mãozinha para Deus. Quando aquilo que Deus manda, aquilo que Deus fala, se encaixa com a nossa maneira de ser, quando aquilo que Deus manda se encaixa com a nossa maneira de viver, então nós dizemos, ok, tudo bem. Mas quando aquilo que Deus manda é diferente da nossa maneira de ser, aquilo que Deus manda fazer é diferente da nossa maneira de viver, então nós tratamos de fazer algumas modificações. Nós tratamos de dar um jeitinho, fazer algumas modificações que nos são convenientes. É uma tendência que nós temos. Sabe por que a Virgem Maria nos deu este conselho? Façam tudo o que Jesus mandar, façam tudo o que Ele disser, porque muitas vezes as coisas que Deus nos pedem parecem loucura para nós. Muitas vezes Deus manda a gente fazer coisa que parece que não tem sentido para nós. Por exemplo, nós encontramos na Bíblia, no texto de 2 Reis, capítulo 5, o comandante do exército da Síria, chamado Naamã, estava doente, estava leproso, e ele procurou o profeta Eliseu. Ele queria sua cura. E o profeta Eliseu ordenou então que ele fosse até o rio Jordão e desse 7 mergulhos, e assim ficaria curado da sua lepra. Bem, o comandante do exército da Síria então, indignado, disse ao profeta Eliseu: como assim? Eu ir ao rio Jordão e mergulhar 7 vezes, sendo que lá na minha terra tem rios muito mais limpos do que o rio Jordão? Mas os servos do comandante o convenceram a ir até o rio Jordão, a obedecer ao que o homem de Deus havia mandado, e ele foi. E quando deu os 7 mergulhos no rio Jordão, ele ficou completamente curado da sua lepra. Às vezes Deus manda a gente fazer coisas que parecem um absurdo. Nós encontramos ainda no 2º livro de Reis, no capítulo 20, o texto que fala do rei Ezequias, que foi acometido por uma doença mortal. E Deus enviou lá ao rei Ezequias o profeta Isaías. E o profeta Isaías, chegando a ele, disse: olha, prepara aí uma pasta de figos, coloque essa pasta de figos sobre a sua úlcera e você vai ser curado. Então o rei Ezequias fez lá a sua pasta de figos. Não sabemos se da fruta do figo ou se das folhas, a Bíblia não diz. Mas ele fez lá, ele preparou uma pasta de figos, colocou sobre a sua úlcera e ele foi curado. Nós encontramos ainda no Evangelho de João, no capítulo 9, o relato de um cego de nascença. E Jesus, então, se aproximando desse cego de nascença, cuspiu no chão, fez um lodo com a sua saliva e aplicou aquele lodo nos olhos do cego. Veja, se antes ele era cego, agora ele é um cego com os olhos embarreados.
Mas Jesus dá uma ordem para ele, dizendo: vá até o tanque de Siloé, se lavar, e você será curado. E ele decidiu obedecer. Ele foi até o tanque de Siloé, se lavou, e imediatamente ficou curado da sua cegueira. Graças a Deus. Às vezes Deus manda a gente fazer algo que parece incoerente, parece loucura, mas é Deus que está mandando. Nós temos que obedecer, lembrar das palavras da Virgem Maria: fazei tudo o que Ele vos disser. Lá em Caná da Galileia, naquela festa de casamento, aqueles homens, aquelas pessoas ali se dispuseram a obedecer a Jesus. Sabe o que aconteceu? Jesus ordenou que eles pegassem 6 talhas de pedra que estavam ali na casa e as enchessem de água. Eram talhas grandes de pedra que cada uma delas cabia cerca de 40, 50 litros. Jesus então ordenou: enchei as talhas de água. E eles poderiam ter zombado de Jesus, dizendo: mas espera aí, água? Não é água que nós precisamos, o que acabou foi o vinho. Eles poderiam não ter acreditado e não ter obedecido, mas eles decidiram obedecer. Eles então encheram aquelas 6 talhas de água, e o Senhor Jesus transformou aquela água no melhor vinho deste mundo. Glórias a Deus, glórias a Deus. Deus muitas vezes vai pedir para nós coisas que nós vamos olhar e dizer: mas gente, parece loucura. Deus muitas vezes vai pedir coisas para você, que você vai dizer assim: não, mas isso é incoerente demais. Mas se Deus estiver mandando, obedeça, porque Ele é Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele pode todas as coisas. Louvado seja Deus. Amados, nenhuma pessoa pode aceitar Jesus, entregar a vida para Jesus, achando que os seus problemas vão acabar imediatamente. Aliás, eu creio que esta é a razão de muitos abandonarem os caminhos do Senhor Jesus, porque de alguma forma foram enganados. Alguém deve ter chegado para elas e deve ter dito: olha, venha para a igreja, vem caminhar comigo, caminhar com Jesus, entrega a tua vida para Jesus, e você verá que todos os teus problemas acabarão. Depois, quando essa pessoa enfrentou o primeiro problema, na primeira luta que teve, na primeira dificuldade, ela abandona os caminhos do Senhor. Ela fica frustrada, ela fica decepcionada. Ao invés disso, deveríamos dizer ao ímpio, ao pecador, ao incrédulo: venha para a igreja, venha para Jesus, entregue a tua vida para Jesus, e Ele vai capacitar você a vencer as lutas, as tribulações, as dificuldades que você tiver que enfrentar nesta vida. Glória a Deus, louvado seja Deus. Pensa comigo nesse detalhe. O mesmo Jesus que estava ali naquela festa, que teve o poder para transformar aquelas 6 talhas de água em vinho, no melhor vinho, Ele não tinha também poder para encher as talhas? Claro que sim. E porque Ele mandou que os serventes, que as pessoas enchessem as talhas de água? Qual é a lição que nós tiramos aqui? Há uma lição preciosa para nós aqui. Aqui está a participação do ser humano no milagre de Deus. Aqui está a nossa participação
no agir de Deus. O impossível é Deus que faz, mas o possível somos nós que temos que fazer. Glória a Deus, glória a Deus. Deus não pode forçar ninguém a fazer nada. Se Ele fizesse isso, Ele estaria agindo contra os seus próprios princípios. Ele estaria indo contra o princípio do livre-arbítrio. Ele estaria indo contra o princípio da liberdade de escolha. Portanto, Deus nunca irá obrigar alguém a fazer nada. Ele pode transformar a sua vida, Ele pode fazer milagres na tua vida, mas só você pode abrir o teu coração para Ele. Só você pode deixar Ele agir, Ele operar na tua vida. Graças a Deus. E não importa quão longe você esteja dEle. Não importa quão grande tenha sido o teu pecado, quão feio tenha sido o teu pecado, não importa quão sujo tenha feito o teu pecado, não importa quão profundo você tenha caído, não importa o tamanho do teu problema, o milagre é com Deus, a decisão é sua, de abrir o coração a Ele, de confessar o teu pecado a Ele, de entregar a tua vida para Ele e deixá-lo operar, deixá-lo trabalhar, deixa Ele fazer os milagres na tua vida. Glória a Deus. O milagre é com Deus, mas a decisão é sua. Amados, Jesus está voltando, segunda vez, Ele está para vir. Todos os sinais da sua volta estão acontecendo. Como é que você está sentindo a tua vida? Sente que seus sonhos estão caindo? Jesus reconstrói. Jesus é o maior restaurador de sonhos do mundo. Deixe Ele consertar as coisas erradas na sua vida. Como é que você está sentindo? Teu coração sente que você precisa abrir teu coração para Ele? Faça isso. Abra teu coração já para Ele. Peça já. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Cristo hoje te quer libertar. Não deixe para amanhã. Faça hoje. Abre o teu coração hoje para Ele. Deixa Ele consertar aquilo que tem que ser consertado. Deixa Ele fazer os milagres que tem que ser feito. Depois, persevere. Persevere. Não desanime. Não desista. Todos os dias. Dia após dia. Um dia de cada vez. Seguindo Jesus. Seguindo Jesus. Não desanime. Não desista. Ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Quer ser salvo? Quer a salvação? Persevere em Jesus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Queridos, vivemos dias difíceis. São dias tenebrosos. Esses que nós estamos vivendo. São dias perigosos, esses que nós estamos vivendo. Ai de quem não ora, ai de quem não lê a Bíblia. Há um espírito de rebelião que foi liberado pelo mundo inteiro contra Deus, contra as coisas sagradas, contra a Bíblia,
contra o nome de Jesus, contra tudo que é divino. Há um espírito de rebelião espalhado pelo mundo afora. E muitas almas estão se perdendo. Todos os dias tem almas se perdendo. A minha palavra última para você nessa noite é: não desanime, não se desespere, confia nele, entregue-se a ele, confia um pouco mais, ore um pouco mais, clame um pouco mais, jejue um pouco mais, leia a Bíblia um pouco mais, e ele vai te conduzir à glória celestial. Amém? Baixe sua cabeça, por favor, por um momento, e vamos orar a ele um pouco mais. Querido Deus, querido Jesus, Tu és o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. O Senhor nunca mudou e nunca mudará. O seu poder não diminuiu e nunca diminuirá. O Senhor não envelheceu e jamais envelhecerá. O Senhor não enfraqueceu e jamais enfraquecerá. Nesta noite, Senhor Jesus, nos refugiamos no Senhor uma vez mais. Uma vez mais, renovamos a nossa aliança com o Senhor, para que não venhamos a ser envergonhados pelo inimigo. Livra-me, Senhor, por Tua justiça. Livra-me, Senhor, e resgata-me por Tua graça. Inclina-me os Teus ouvidos e salva-me. Tem misericórdia de mim, que sou pecador. Perdoe, ó Deus querido, os meus pecados. Purifica-me, Senhor, e serei mais alvo do que a neve. Seja para mim, Jesus, aquela rocha firme e habitável, onde eu me sinta seguro. Aquela rocha que sempre me acolhe, que me protege. Muito obrigado, Senhor. Tu és a minha rocha, Tu és a minha fortaleza. Tu és o meu escudo, a minha proteção, o meu amparo. Tu és o meu porto bem seguro. Muito obrigado, Senhor. Livra-me das mãos do ímpio, livra-me das mãos do inimigo, que é mais forte do que eu. Livra-me das garras do homem injusto. Livra-me, Senhor, do homem cruel. Tu és a minha esperança. Senhor Jesus, toda a minha confiança eu deposito em Ti somente. Em Ti somente eu tenho me apoiado, desde o meu nascimento, desde o ventre materno. Quando o Senhor me tirou do ventre materno, eu tenho confiado no Senhor. Tu és o motivo dos meus louvores. Tu és o motivo das minhas canções. Tu és o motivo dos meus sorrisos, da minha gratidão. Graças te dou, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero orar uma vez mais por você que tem abençoado esta igreja com o seu dízimo, com a sua oferta. Você tem sustentado esse trabalho, fazendo a sua parte, cumprindo aquilo que Deus colocou no teu coração. Eu quero orar por você que porventura esteja passando por alguma enfermidade, por alguma luta, por alguma dificuldade. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida nesta hora, em nome de Jesus. Eu quero orar por tua casa, eu quero orar por tua família, pelo teu trabalho. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Estende as suas mãos para Ele. Querido Jesus, olha para cada mão estendida para o Senhor nesta hora. Senhor, eu te dou graças por cada mantenedor desta igreja, por cada mantenedor desta obra, que através do seu suor, com o seu trabalho, do seu sacrifício, tem abençoado com a sua oferta e com o seu dízimo. Oh Deus querido, eu peço que o Senhor venha retribuir abundantemente, com saúde, com paz, com alegria,
Ó Deus, eu oro por aqueles que estão passando por alguma situação de doenças, de enfermidade, seja ela qual for, ó Pai, eu os abençoo com a palavra profética de cura. Tu és Jeová Rafá, Tu és o Deus que cura. Vem com Teu azeite, vem com Teu bálsamo, com a Tua cura, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque sempre nos ouve. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo cada lar aqui representado, cada família aqui representada. Abençoe, Deus, o trabalho de cada um. Abençoe, Deus, as finanças de cada um. Abençoe, Deus, cada lar. E assim daremos a Ti, ó Deus querido, sempre, somente a Ti, toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a nossa adoração e toda a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Se você crê, diz amém. Diga graças a Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Que o Senhor volte o rosto para ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Amém.